sobrasse tempo para as questões humanas. E as pessoas vão ter condições e tempo para usufruir. Ela está alucinando cada vez menos. Quanta informação vem através, né, da TV e que a gente não tem consciência. Mais um Pode Mais chegando. A partir de agora, o nosso bate-papo gostoso aqui, sempre trazendo vários temas aí polêmicos, temas positivos, algumas coisas aí que a gente enxerga também como desafios. E enquanto eu faço a abertura aqui, o pessoal já está curtindo, né, Cíntia? Imagina começar o programa, né? E ela fala assim, assuntos polêmicos, interessantes, coisas. Mas a gente está aqui com algo que não tem nada de polêmico, né? Tem de saboroso, de delicioso. A gente ficou na expectativa, mas agora chegou a hora. Eu achei o último programa meio tenso, os assuntos meio pesados. Então, acho que hoje nós vamos aliviar um pouquinho, assim, vamos falar com mais leveza. Vamos começar com um brinde. Que tal, Miriam? Pronto. A Miriam começou já. Aqui não tem polêmica. Derrubando a bicicleta. Mas a gente levanta a bicicleta e empurra ela de novo. É porque a bicicleta a gente empurra uma da outra, ajuda, manobra e se cair, junta mesmo. É isso aí. E aqui a gente tá levantando a bicicletinha da Perine e a Perine tá apoiando a nossa bicicletinha. O máximo esse movimento. Bom podcast para todas nós. Isso aí. E falando em espumante, em vinhos, vocês já sabem o que é a confraria Aquarela? Olha, Fui eu vi umas pesquisar. Bem tema de casa. Eu vi umas imagens bem legais e me pareceu assim que a Confraria Aquarela está presente em diversos eventos e momentos de brinde, de conversas, assim, bem o que a gente gosta. E sabe que uma nova iniciativa são alguns momentos bem planejados, bem íntimos no sentido assim, a gente pode juntar uma turma de amigas ou de amigos, 10, 12 pessoas, e a amiga Tânia da Confraria prepara um cardápio especial, harmonizado, personalizado num espaço que pode ser escolhido pelo cliente. Muito top, vale a experiência. Em breve em Teutônia. Nossa, olha que interessante. Porque as empresas cada vez mais estão buscando as experiências para os seus clientes. E a Confraria Aquarela, né, já está agregando um serviço, já está deixando pronto essa parte de comida e a bebida com degustação. Imagina que parceria, que incrível, né? De tu estar pensando em fazer uma inauguração, uma reinauguração, um lançamento de um produto. Tu pode chamar. Falando em degustação, eu vou ter que falar, né? Porque eu não sou fã da Moscatel. Não vou esconder, não vou dizer aqui, amo Moscatels, porque nós estamos degustando uma Moscatel. Mas essa aqui é diferenciada. Falando em aquarela, o nome dela é Aquarela. Aquarela. Né? E é premiada, segundo a Miriam, né? Eu vi que tem um espumante premiado. Agora maravilhosa, muito boa mesmo. Eu também prefiro o Brut, mas essa aqui tá um espetáculo. Bem bom esse aquecimento, assim, pra gente conversar sobre falar com máquinas, né? E tu sabe que eu ia pegar esse gancho, Luciana, porque quando a gente fala dessa questão da experiência, dessa questão de humanizar o que a gente quer, né? Assim, o que eu quero viver, o que eu quero partilhar. Daí a gente faz esse gancho com o assunto que tu vai trazer, que é o quanto também a tecnologia vai nos apoiar para a gente ter tempo para fazer justamente isso. Desfrutar. Que tu falou isso, Cíntia. Porque eu acho que, para mim, o ponto principal tem 1000 vantagens. A gente vai poder falar de várias coisas, problemas, enfim, que vem com a inteligência artificial. Mas, para mim, a grande sacada é que a inteligência artificial vai fazer o repetitivo, o que busca informação que é coisa de pesquisa, que, enfim, que não envolve o contato humano, e as pessoas vão ter condições e tempo para usufruir de momentos com quem gosta, com quem ama, né, compartilhar experiências, criar coisas novas. Eu acho que é por aí. Bom, eu estou estudando justamente sobre isso e o que eu estou lendo é justamente nós estamos conscientes de que vamos usar este tempo para isso ou vamos nos assoberbar de mais tarefas?
né? Porque nós humanos, dentro de um sistema todo, a gente corre o risco. Sobrando mais tempo, o que que a gente costuma fazer? Inventar mais funções, a gente aceita mais propostas que a gente não estaria aceitando. Então, assim, acho que vale pensar nesses dois. A Luciana vai trazer o assunto, a aceitar gente... propostas que a gente não está aceitando. aceitando, Tá rolando possibilidades aqui. Aham. Mas a Luciana vai entrar no tema e ela vai trazer com muita propriedade, mas quando a Miriam fala isso, eu tenho pensado sobre o que a gente vai fazer de escolhas, Exato. e eu acho que a gente tem aí um divisor de águas que é a pandemia. E isso fez com que a gente pensasse melhor em relação às escolhas. Claro que tem uma questão de autoconhecimento, que está sempre nas nossas rodas de conversa, uma questão de consciência, mas me parece que quando a gente fala assim muito de segurança emocional, de buscar equilíbrio, de trabalhar a espiritualidade, vem esse lado da consciência que, se eu tiver um tempo e conseguir trabalhar essa consciência, eu vou fazer melhor essas escolhas, né? Que no fim acaba girando em escolhas, né, Miriam? Que loucura isso. Agora vamos deixar a Luciana. A gente fez um esquenta, agora a Luciana, enquanto que a Luciana embaralhava as cartas, agora ela vai atravessar aqui. Vai. Eu tava curtindo, ouvindo as possibilidades de vocês e foram vindo várias ideias. Eu pensei, meu Deus, eu quero falar isso, aquilo e volta. Mas realmente esse desafio da gestão do tempo, eu fiquei refletindo o quanto de fato nós vamos ter mais tempo. Por quê? A gente acha que é simples a máquina fazer essas atividades todas, Cláudia, que você trazia, a parte mecânica, a parte mais de processos mesmo, de dados, de controles. Agora, para que a máquina faça isso, a gente vai precisar abastecê-la com informações. E para isso nós precisamos estudar muito, incorporar de certa forma essa linguagem. E por quê? Porque a gente não vai ter um trabalho de qualidade feito por máquinas, pela inteligência artificial, sem uma orientação precisa. E aí é bacana porque eu falo muito sobre a comunicação não violenta, e um dos pontos que eu trago é que na hora da gente fazer um pedido, expor uma opinião, nos momentos em que precisa se tratar, ter uma conversa difícil, ou mesmo num simples delegar uma tarefa, quanto mais detalhes, quanto mais informações, quanto mais precisa a comunicação, melhor o resultado, maior a probabilidade da outra pessoa compreender o que de fato se espera, se tem a expectativa que seja feito. Agora, o mais doido disso tudo é que na inteligência artificial é exatamente a mesma coisa. Quanto mais detalhes, quanto mais organizado o pensamento, você precisa contextualizar, dar contexto para a máquina, porque não adianta sair simplesmente só fazendo perguntas, quanto melhor o contexto que tu apresenta, melhor o resultado. E aí eu fiquei pensando, tá, se com máquinas é desafiador, né? Aí a gente entende por que a comunicação humana é tão desafiadora, tão complicada, porque de fato ali é complexa, porque ali a gente tem as emoções, né? A máquina vai ser racional e vai processar aqueles dados, aquelas informações. Agora, o ser humano vai ter desvio de foco, vai interpretar conforme sua vontade, sua expectativa, conforme suas seu vivências. interesse. E com a influência das emoções, inevitavelmente. Então, acredito que não vai sobrar tanto tempo assim, não. Luciana, a gente tá falando de algo que é bem... É e não é, né? A gente fala como se fosse muito novo. É óbvio que vem sendo estudado há muito tempo, né? Mas, assim, a introdução disso na nossa vida talvez está acontecendo. A gente está vivendo isso. E a geração que vive determinadas mudanças, ela não colhe os benefícios. Então, eu não vejo que nossa geração consiga, ou talvez pela velocidade com que tudo ocorre, sim, mas usufruir exatamente daquilo que é essa minha utopia de mais tempo para viver e menos para trabalhar. Concordo Então, plenamente. a gente está nesse processo construtivo agora, assim como quem viveu a Revolução Industrial não pôde usufruir dos benefícios de não ter uma carga horária de 16 horas de trabalho, porque ainda estava naquele processo. E toda a preocupação que aconteceu, agora as máquinas vão nos substituir e nós não teremos mais trabalho.
né? Ah, no campo, nas lavouras. Ah, porque agora o trator porque vai fazer nós. E eu vejo que há um medo nesse sentido com relação à inteligência artificial de que vá substituir. Na realidade, vai substituir tarefas para que outras se criem, nem que sejam as de desenvolver enfim, os programas, né? Ou desenvolver melhor a habilidade de fazer as perguntas corretas para. Então, assim, eu não vejo como o fim do meu trabalho, né? Digamos assim, não é, eu acho que, mas também eu concordo contigo, Luciana, muito tem que ser feito para se chegar nessa utopia, nesse momento tão prazeroso que a gente sonha. E não vai ser a nossa geração, mas quem sabe E vai a dos depender das nossos filhos. escolhas das pessoas que puderem vivenciar isso, porque não é a disponibilidade de tempo que vai determinar o bom uso deste, né? Mas um dos pontos assim que mais me chamou a atenção nesse treinamento, nesse curso que eu estou tendo a oportunidade de fazer pela Univates, na Universidade do Vale do Taquari, é justamente a quantidade de ferramentas e de aplicativos de inteligência virtual que já estão disponíveis. A gente ouve falar do chat, né? É praticamente o único que se ouve falar. Mas quando a gente começa a pesquisar e estudar, são centenas de aplicativos, de sites, de ferramentas com diferentes funções. Uma mais focada em fotos, outra mais focada em vídeos, outra com determinada característica melhor desenvolvida do que outro. É incrível o quanto já está inserido. E tu falava em começando, na verdade, isso já está bombando. A gente não, a gente que não tem talvez a dimensão, a percepção do quanto isso já está inserido no nosso dia a dia. Tu sabe que a gente falou desse tema, já semana passada a gente estava brincando sobre ele, e daí eu fui também pegar assim algumas informações, e eu acho que é um pouco disso. Quanto isso já está inserido. E daí, das informações que eu busquei falava sobre o case, né, que a gente tem do Nubank, que o Nubank é a instituição financeira que ela usa a inteligência artificial para oferecer serviços inovadores. E o que é? São os chatbots, que chama, é assim, e eles têm um trabalho tão aprimorado de buscar informação do cliente, que o que eles te oferecem é exatamente o que tu precisa em cima de todo esse processo de pesquisa que eles fazem. Armazenamento, né, a gente chama de data drives, né? Eu acho que é isso. Né? Isso. E ele busca informações e faz vínculos dessas informações do que tu usou e o que pode ser uma perspectiva tua de uso. Então, assim, tu começa a olhar. E o iFood, que eles, assim, mudaram todo o sistema deles, porque o que eles fizeram? Usaram inteligência artificial para logística. Então, e daí tem o pessoal comentando e trazendo os depoimentos que eles sabem até o horário que tu vai sentir fome. Gente, olha só. Ontem eu li um artigo que eu estava tentando entender o que eles chamam de dilema de Colin Grid, que é um dilema que fala assim: como que a gente vai regular tudo isso sem frear as inovações? E aí, uma das coisas que alertava no artigo era justamente que uma coisa que é chamada de metadados. Quando tu me diz que o iFood sabe exatamente a hora que eu vou ter fome, isso aí já é um cruzamento de informações da meta-análise dos dados dos nossos dados que estão à disposição. O problema disso tudo é em que momento nós vamos estar. Nós ainda estamos fazendo escolha, Cíntia? Na verdade, a gente escolhe, sabe quando? Quando a gente se cadastra em qualquer coisa, coloca lá o seu e-mail e aceita os termos, ou onde consta simplesmente prosseguindo, você concorda com a política de privacidade e tal. Ali tá tudo o que precisa para coletar o máximo de informações tuas. E se tu não deres o ok, tu não vai utilizar aquele serviço de forma gratuita. Então tu não tem escolha. Na verdade, tu tem escolha não usar. Mas aí tá, mas da forma... chega a um ponto, como tá posto hoje, tu chega a um ponto que tu não acessa mais nada se tu não for concordando e entregando tuas informações assim de bandeja. Então, a questão é assim, quando aparece a propaganda de um produto para ti, da gente estar consciente, daí volta de novo a questão da consciência. Por que isso está aparecendo aqui para mim agora, né? E se eu estou desejando aquilo ou não, se eu preciso daquilo ou não, ele vai exigir um estado de atenção muito maior nosso. E olha,
E do jeito que é poderosa a propaganda, a gente quase não tem escolha mais, né? A gente acaba se influenciando. Em algum momento a gente acaba cedendo em algum produto, em algum Eu serviço. agora ouvindo a Miriam falar, pensei nos memes, né? Porque tem muito meme de Reels e coisas com relação a isso. Porque, ai, tá chegando o dia dos namorados, né? Daí eles mostram a menina com o celular do namorado do lado parado, dizendo assim: comprar anel pra namorada, pedir em casamento e Aham. levar pra passear. Lua de mel não sei onde, falando assim perto do celular, para o celular captar aquilo Aham. e fazer esse Exato. tipo de busca e botar essa propaganda para quem vai Aham. mexer no celular. Então, assim, até já virou piada, porque na realidade, assim, as pessoas percebem que isso está acontecendo. Mas realmente, o quanto a gente consegue manter a consciência para não. É que a atratividade da tecnologia é muito grande, então, e é a velocidade com que as coisas estão evoluindo, porque eu tive agora o terceiro treinamento presencial deste curso. E do segundo para o terceiro já teve duas inovações que impactam de forma muito forte. Porque no primeiro encontro, eu saí pensando em direito autoral. Eu saí assim, acreditando que não existe mais o direito. Não. Porque no momento que se produz uma informação a partir de infinitas fontes e que essas fontes não ficam registradas e não podem ser consultadas, qualquer coisa que for jogada na internet, eu posso escrever o melhor texto do mundo, entre aspas, e o chat ou qualquer outra ferramenta, Bard, Bing, que seja o que for, vai pegar o meu texto e vai melhorar ele e eu perco a propriedade, a autoria daquele contexto. Porém, Eu preferia que agora, tu usasse alterar ele, não melhorar ele. na verdade, ele melhora, Cláudia. E isso é o mais louco, por quê? Porque a gente pode Dói ouvir. somar. Não, é um choque de realidade. Pensa comigo. Teu cérebro tem uma capacidade limite de armazenamento de palavras, de informações, de dados históricos para fazer analogias, de vivências. É, é totalmente impossível um cérebro ou muitos cérebros humanos somados armazenarem a quantidade de informações que a inteligência artificial tem à total disposição. Não tem como, teoricamente, dando uma orientação adequada e muito bem articulada, nós produzirmos um texto com tamanha qualidade quanto a inteligência artificial. É fato isso. Mas aí entra até uma frase que eu li agora, recentemente, por conta disso. Que o imperfeito é humano, né? Isso. Claro. Então, assim, quando ele tiver perfeito demais, como tu disse, assim, realmente, assim, a inteligência artificial vai... Tu usou a palavra melhorar, mas eu concordo com a Cláudia, né? Que talvez, depende quem quer aquilo melhorado, para onde aquilo vai ser usado, a gente pode usar a palavra melhorar. Qual é a perspectiva, né, que tu Exato. tá dando Qual é o para viés? isso? Na verdade, é um viés, né? Agora, assim, Viés do algoritmo, viés é no erro, é na falta de precisão, é que também está o humano, né? E eu acho que é um pouco sobre isso que a gente está discutindo aqui, E essa sabe? questão humana foi um dos principais argumentos, assim, contra a inteligência artificial, no sentido assim, o humano tem a sensibilidade, tem as emoções. No entanto, é um ser humano que dá os comandos. E se os comandos forem de uma forma criativa, leve, humana, e trazendo essa perspectiva que a gente tem de expectativa de produção, ele vai escrever de forma humana. Ele vai utilizar palavras que tocam o coração, que expressam sensibilidade. E aí, claro, é um debate que não tem fim, isso aí. Porém, eu saí da primeira aula, assim, muito preocupada, assim, pensando o que será de nós. Agora, já temos o aplicativo o site em fase de transição, o aplicativo, alguns já estão atualizados, é que nem celular, né? Alguns atualizam antes, outros depois, e já está indicando fontes. Então, na verdade, tu vai ter um texto ali, tem 3 sites sinalizados lá embaixo, um exemplo, tu clica no site, ele te conduz ao texto de origem e, inclusive, tendo sinalizado de forma colorida o que foi extraído dali. Isso já é importante. E aí, Nossa, então, isso aí já é caiu por já terra terra. a minha preocupação, não preciso mais me preocupar com isso.
Porém, não impede o uso, né? Uhum. Ainda não tem aí uma autorização de uso, ainda se debate a questão dos direitos autorais. Porém, hoje também eu posso me inspirar num livro que eu gostei de um autor famoso e posso reescrevê-lo, transformando, modificando, criando uma autoria própria de um conteúdo muito semelhante, sem ser considerado plágio. Eu acho que o ponto é que a inteligência, isso que a Luciana trouxe agora é isso. Eu posso fazer, o que ela vai te ajudar? A fazer isso de forma mais rápida, mais ágil. Mas daí quando a Miriam traz ali, será que a gente continua escolhendo? E tal, porque a inteligência artificial, né, os robôs aí de tecnologia vão saber o que a gente quer. Eu acho que o grande medo é porque tem alguém nos medindo. Eu acho que esse que é o ponto, porque nós Controlando. somos um dado. Isso Controlando. não é só um medo. Emoção é um dado. Agora, quando eu consigo entender, quando a gente faz lá na análise comportamental e que vem aquele, nossa, toda aquela descrição que tu diz assim, mas como é que me conhece desse jeito, né? É alguém te analisando e a ferramenta, ela acaba fazendo isso, trazendo uma análise que a gente, por natureza, não faz sobre nós. Eu acho que é isso que assusta. Agora, e daí é o outro ponto que a Luciana trouxe, que tem pessoas por trás disso, como as pessoas vão estar usando essa informação, esse sim é o ponto que me assusta. Eu acho que quando a gente fala de regulação, né, do uso da inteligência artificial, até onde vai ser usado, de que forma, para que fins, eu acho que isso é importante. Muito Mas importante. isso se aplica a tudo. Para Pega tudo. um exemplo, um veículo pode ser muito bem utilizado, Mas a pode ser diferença, pessimamente a utilizado. diferença, Luciana, tá Pode na ser uma arma. velocidade, né? O veículo também anda em alta velocidade, pode matar alguém. Não é nesse sentido. Eu quero falar assim, ó, é na velocidade com que é na velocidade com que a coisa tá tomando rumos e que a gente não toma consciência. Porque o carro, tu toma consciência da velocidade, tu sente ele no teu corpo. A velocidade com que a inteligência artificial tá invadindo as nossas vidas, a gente não tá, como tu mesmo disse, a gente não tá tendo noção disso, né? E principalmente a questão da gente não ter a gente não tem noção de que existem interesses de mercado atrás dessas informações. Elas não são uma coisa que estão perdidas ao léu e que uma empresa Elas lá. não são. Não. Né? A Exato. Era gente o tem que eu que. ia comentar exatamente isso aí. A gente tem que O poder entender que aquisitivo. conhecimento é poder. E quem detém o conhecimento sobre as nossas vidas, ou quem consegue massificar, quanto mais massificados a gente tá, quanto mais todo mundo consegue estar tendo fome no mesmo horário, se comportando da mesma maneira, desejando as mesmas coisas, mais alguém vai lucrar com isso, né? E isso é de interesse. Mas antes E a da gente- inteligência artificial nessa dimensão, isso já foi feito com muita habilidade, com muita competência pelo marketing. Sim, Essa semana ainda eu né? estava ouvindo o pessoal certeza. falando, agora a banha, o ovo, tudo agora virou de novo mocinho, né? Quanto tempo foi vilão? Isso é claro, alguém queria vender azeite, alguém precisava vender outras coisas. Pois é, aí entra o fator humano. O quanto nós estamos ainda conectados com a vivência, com a experiência de verdade, né? Porque daí, assim, se eu preparo um alimento, se eu sei de onde ele vem, se eu sei o quanto agrotóxico tem que ter na soja, se eu tô conectada com a vida e com a realidade, eu ainda consigo fazer perguntas. O problema é de uma geração de pessoas, por exemplo, os nossos filhos, eles estão crescendo nesse mundo. E o perigo deles acharem que tudo que está ali é a resposta. Essa é é o grande problema deles não conhecerem outras A gente vai realidades. cair numa questão que permeia tantas outras questões, que é o acesso Uhum. Isso a é um essa outro problema, tecnologia. né? Porque isso é uma outra divisão social, né? Isso aí, a detenção da Da informação. tecnologia e então da informação. Então, a gente vai novamente estar falando sobre os mesmos com dinheiro, Uhum. né? Capitalismo controlando algo Uhum. que nesse momento eu entendo a tua preocupação, Miriam, é uma coisa que para mim também assusta. Eu acho que é muito E te poderosa. digo que nem Antes é uma a gente se preocupação. preocupava com o poder da televisão, né, que passou a chegar nas periferias, né, com toda a força. Hoje vai na periferia para ver qual a casa que não tem um celular.
E tem acesso. Sim, quando eu falo Não tem comida, mas tem celular. Quando eu falo o acesso, Luciana, eu não falo o acesso a usar a ferramenta. Exato. Né? Ao controle. E assim, e o próprio entendimento, porque assim, tu ter um celular e tu saber o que tu pode tudo fazer com o celular são coisas diferentes. E aquilo que tu vai ler, porque assim, ó, esse artigo que eu tava lendo também fazia bem a diferença, ele pontuava a diferenciação entre fake news e desinformação. Porque existe uma diferença enorme entre esses dois itens, né? Agora eu vou confessar para ti que agora eu tô confusa, que eu não sei. A fake news é algo que não é feito intencionalmente, Não, já. é o Não, contrário. então é o contrário. Ela é intencional. A fake news é intencional. A Só que ela tem desinformação... 7 ou 8 subtópicos, assim, que classificam coisas intencionais que são criadas para nos enganar a respeito de ideias, conceitos, exatamente. Né? E aí o perigo disso dentro das questões políticas, ideológicas e mesmo quanto os direitos humanos e tal. E a desinformação é muito grande, porque ela se aplica até de forma involuntária, né? Sim. Com tanto acesso a tantas coisas mal contextualizadas e com a falta de capacidade das pessoas de serem mais críticas, de pensarem sobre aquilo que está sendo colocado para elas ou que está ali acessível, a desinformação ela vai ser cada vez maior. A gente pode pegar o exemplo ali que tu falou da banha, né, do óleo. Vai encontrar estudos científicos que vão corroborar qualquer uma das duas alternativas. Vai encontrar. E aí, o que é? É desinformação, porque agora, na realidade nesse sentido, tu tem que pegar todo um... Né, agora eu vou voltar mais. para inteligência artificial, porque antes, para descobrir uma fake news, para checar uma desinformação e chegar à informação, era um caminho mais árduo. Porque você precisa saber quais são as fontes confiáveis, você precisa ter acesso a essas fontes, que por vezes significam um estudo científico que a maioria das pessoas não sabe como acessar, como procurar, porque só sabe procurar no Google com uma palavra. E com a inteligência artificial, cada vez mais tem os mecanismos de verificação. Então, tem um dos aplicativos, um dos sites, que ele te apresenta 3 versões. 3 respostas diferentes, todas elas, tu já pode ir checando a informação. Tu pode jogar a mesma informação em 3 sites diferentes, que são, por exemplo, concorrentes, e se todos eles direcionarem na mesma linha, é muito difícil. A inteligência artificial ela está alucinando cada vez menos. O que é o alucinar? É aquela resposta bem boba, que não tem nada a ver. As alucinações, elas se dão... Já eu tô alucinando bastante ultimamente. As alucinações, elas se dão principalmente nos termos matemáticos, né? Quanto mais atrativa a ferramenta e a possibilidade, maior é a tendência da gente aderir. E aí, agora, já tem a possibilidade, está sendo estendido, acredito que em 2 semanas, talvez quando o podcast for para o ar, já vai estar disponível para todos, a interligação entre o site de inteligência artificial e o sistema Google. Isso quer dizer saber tudo que a gente pesquisar no Google. Isso não é esse sistema Google. É, na verdade, toda a parte de e-mail, Drive, YouTube, Nossa, que perigo, arquivos. Gente. Só as planilhas ainda não estavam disponíveis. O que ocorre com isso? Olha a praticidade. Agora, eu tenho 20 mil e-mails na minha caixa de entrada, tá? Um exemplo. Eu quero saber qual foi o último e-mail que a Cláudia mandou para mim. Ele vai localizar. Eu quero saber... Meu Deus, finalmente eu vou poder limpar minha caixa de entrada. Dentre todos os e-mails que a Cíntia me encaminhou, eu quero saber quais deles falam sobre pessoas. Ele vai selecionar para mim. Eu quero que ele leia um livro de um escritor ali que eu admiro, que eu estou estudando, e ele me relacione 3, 4 vídeos que estão disponíveis no YouTube que criticam, que contextualizam, que debatem a temática deste livro, o posicionamento deste autor. Ele faz. Imagina, mas aí assim, o que a gente está entregando em troca, né?
Nós estamos recebendo conhecimento. A gente está recebendo praticidade, informação, mais com velocidade, mas o que a gente está entregando com isso? Vou fazer uma analogia agora. Desculpa, Cíntia, já vou te passar a palavra, mas assim, o que a gente entrega em troca da segurança das câmeras de vigilância numa cidade? Tá, sim. Eu ia até voltar a fazer na mesma linha, assim, pensando um pouquinho mais atrás. Tinha uma série que eu olhei alguns, Good Less, não lembro o nome certo. E daí mostrou bem o momento quando a família teve posses e foram comprar uma máquina de lavar roupa. E a cena para mim foi muito emblemática, porque o marido dizia assim: o que tu quer com uma máquina de lavar roupa? Se a máquina vai lavar roupa, tu vai fazer o quê? E por quê? Porque esse é teu serviço, né? E daí, quando a gente olha para a questão da inteligência artificial, e eu me deparei com isso, que eu tinha que rever uma política de cargos, carreira e performance, e eu pensei assim, será que uso ou não uso isso? Claro, a gente tem medo, porque eu vou botar lá informações, que daqui a pouquinho são informações sigilosas, mas não, tá falando de informação pura, assim, simples, que não compromete ninguém. Eu relacionei alguns autores e disse para ele o que eu precisava, o que seria uma visão de futuro dessa política, e entregou nos tópicos, prontas. Então, assim, e realmente, gente, assim, acho que foi questão de 20 minutos. E daí eu fiquei pensando, mas... Não, 20 minutos que tu pensou nisso, né? Porque ele fez não, em dois, né? Não, e bem isso. Tu põe lá e vem, né? E eu acho muito engraçado, eu tenho uma coisa que eu gosto da inteligência, de usar a inteligência artificial, porque eu começo conversando com ele como se eu estivesse falando com uma pessoa. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Daí ele... Olá, tudo bem? Eu disse assim, como é que tu está se sentindo hoje? Eu adoro fazer essa pergunta, eu sempre faço. Eu não tenho sentimentos. Não, é como ele responde, né? Eu sou uma inteligência artificial, eu não possuo sentimentos. Daí eu respondo para ele, tu é chato. Dele, faça outra pergunta. Mas eu acho que é isso, a gente conseguir olhar para isso, planejamento de aula, eu acho muito legal a gente olhar e dizer assim, ó, como é que eu posso comparar o que eu faço, o que eu construí, com algo, né, feito pela inteligência. Ele é fantástico em analogias. Só que entra um detalhe, esses exemplos que eu trouxe há pouco, é muito difícil quem está nos acompanhando sair, chegar lá e executar. Porque tem uma série de questões que a gente precisa ter conhecimento. Primeiro que, por enquanto, está disponível em inglês. Então, eu preciso passar as orientações para ele em inglês, porque ele ainda não compreende da forma adequada em português. Segundo, muitos e-mails corporativos não estão com essa habilitação feita. Ela precisa ser autorizada justamente por causa das políticas, né? Então, no momento que os e-mails corporativos, que as empresas não fazem essa autorização, a tecnologia não fica à disposição. Então, tem uma série de pontos que se precisa ter conhecimento para que a gente consiga usufruir disso aí. Só que aí entra as questões éticas, né? Eu tô abrindo minha caixa de e-mails lá para ele acessar, já está aberta, né? No momento que a gente está no sistema Google, já existe um controle dessas informações. Ela não pode ser usada. O problema é que a diferença agora, Luciana, é que a inteligência artificial, ela faz sinapses. Essa é a diferença. Antes ela virava uma caixa de armazenamento. Agora ela pensa. Agora ela pensa, ela cresce. Gente, esse final de semana eu assisti no feriado o filme Matrix. Vocês assistiram? Matrix. Lembra? Não, a única cena que eu vejo. Vale assistir novamente neste momento. Neste momento, porque ele está falando desse momento. O Matrix é justamente esse mundo. E é de que ano ainda? Ai, 1999. Pensa. Ele foi. E aí, o Matrix é isso, é a inteligência artificial que ela foi tão alimentada que ela se tornou independente e aniquilou com o ser humano. E aí, o filme, ele é, assim, os últimos humanos que conseguiram sobreviver numa cidade onde a inteligência não consegue descobrir onde é. A inteligência está tentando destruir o que tem dos últimos exemplares de humanos. E a inteligência... Claro, aí é ficção, né? Quer dizer, é ficção e a gente não sabe, né? Porque, assim, vamos combinar. Os Jacksons. Quem não lembra dos desenhos dos Jacksons, né? Quantas coisas a gente viu naquele desenho, a gente achava...
absurdamente futurista, que nunca ia acontecer e que a gente está vivendo, né? Mas eu ainda estou esperando os carros voando. Eu Pois ainda tô é. esperando aqueles elevadores aéreos, aquela coisa. Eu adorava. E sempre tinha uma pergunta que dizia assim, é a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida, né? Eu cada vez mais tenho certeza que é a arte que imita a vida, sabe? Porque é impressionante que tudo que a gente tenha visto em filmes, em Então a vida histórias... imita a arte. Tem um programa Os que eu gosto. políticos são reflexo da sociedade, a sociedade é reflexo dos seus políticos. Tem um programa isso. que eu gosto de olhar, que é aquele Alienígenas do Passado. E daí, quando tu fala que a arte. Como é que é? A arte imita a vida, eu também acho que vou nessa linha aí. Porque parece assim que quando tu olha, quando tu vai para essas reflexões, como é que isso acontece? Não é do acaso, né? E quem imagina, né? Quem cria essas possibilidades somos nós humanos, né? Então, O grande problema em todos os setores que a gente tem da indústria, do comércio e agora da questão da inteligência artificial é que existem seres humanos por trás, né? Isso. Se é a maravilha, a humanidade, como a gente olha com todo esse otimismo, é também uma barbárie, né? Olha, vide todas as guerras que tem aí, todo armamento, toda essa questão bélica de milhões, bilhões circulam em dinheiro por causa de guerra, de matar gente, uma indústria de matar pessoas. Então, assim, quem vai usar tudo isso? Vão ser só as pessoas que querem construir um bom texto, fazer uma boa Exato. aula, desenvolver produtos de qualidade? Ou vai ser aquelas que querem ferrar por com isso uma etnia inteira? Exato. Então, Mas sempre foi assim. eu também culpa vou da para essa. Não, inteligência não artificial. é. Daí, Não, de Luciana, novo- eu nem tô falando. É exatamente por isso que eu falei. O problema é o ser humano que está ali. E a gente não pode a gente não pode, assim, com toda a bagagem que a gente já tem, ter ilusão de que a inteligência artificial ela só é boa. Não, né? claro que não. Eu acho que é isso que tem que ficar Ela é uma claro. ferramenta que vai ser utilizada para o bem e para o mal. É uma ferramenta que faz sinapses e que vai ser usada em larga escala e numa velocidade que pode se tornar incontrolável. E já está É incontrolável. uma na bomba verdade. nuclear. É uma bomba nuclear, exatamente. Então, assim, quando eu coloco um artigo lá e peço, leia para mim esse artigo e extraia 3 tópicos, eu estou alimentando essa bomba. Porque a informação, quem está dando para ela somos nós. Então, a gente tá, em nome dessa facilidade, e que em muitos casos, por exemplo, como a gente já conversou em outros momentos, eu concordo plenamente, mas que a gente tenha consciência disso, sabe? E que sobrasse tempo para as questões humanas. Agora, a Aí- inteligência artificial pode ser utilizada a favor das favor. questões humanas. Mas eu tô falando do humano, Luciana, não Eu é, sei. é humano. Nesse caso, eu penso assim, ó, tu vai terminar muito antes a edição do jornal, a produção dos teus textos, e tu vai poder ir para casa e fazer alguma coisa, tipo, E passar 3, 4 horas no celular zapeando. zapeando e dando mais informação para o algoritmo, ou tu pode ir para casa preparar uma refeição, tomar um sol, enfim, né, fazer coisas que te dão prazer enquanto um ser biológico, né? Porque a inteligência artificial, no futuro, ela vai produzir partes do corpo pra gente. E essa é a parte boa da Sim. inteligência, né? Ah, tô com problema no Diagnóstico, fígado, os diagnósticos, né, de formas muito mais aprimoradas, né? Então, precisas. Então, isso, realmente, assim, eu acho que sempre a gente vai viver em cima dessa nuance, né? Entre ter uma parte boa e uma parte que não é tão boa assim. Mas agora E daí a Luciana trouxe a questão da televisão e eu sempre me pego né, nesse pensamento. Quanta informação vem através, né, da TV e que a gente não tem consciência, né? A gente hoje talvez critica, eu fico assim fazendo análise com programas de televisão. Esses dias estava conversando em casa com meus filhos sobre o programa dos Trapalhões. E daí eu digo assim, nossa, como a gente se permitia, né, com algumas falas, algumas narrativas que vinham, e a gente ria junto. E hoje, por uma questão de consciência, tu diz assim, meu Deus, como é faziam que isso faziam piada? com uma Friends pessoa, é a mesma coisa. sabe? Com uma pessoa, isso. Sim, Como uma tu teve pessoa- no Gramado Summit, né? Sim, tive. Tu assistiu Washington? Assisti. Lembra Ele das trouxe propagandas? das propagandas, né? Tu vê algumas propagandas que eram sucesso, que foram destaque, que ganharam prêmios fabulosos. E hoje, se tu olha, tu
tu diz, eu não acredito que o mundo achou isso maravilhoso. Porque nós mudamos, os valores mudaram, as relações se modificaram. Quase não se acredita. E boa parte de tudo isso veio por conta das mudanças também. Na sociedade, nas relações, né? E que foi chegando nas mídias também, né? Então, hoje os programas de televisão, eles estão muito mais politicamente corretos, mas não foi eu não vejo isso como um movimento da televisão para a sociedade, é sempre da sociedade mas politicamente correto pela sociedade atual, né? Porque antes também era politicamente correto. E daí que se vivia naquele momento era politicamente correto. Se aceitava, né? Se naturalizava aquele comportamento. Então, o que eu vejo com a inteligência artificial, acho que a gente vai passar por esse caminho, assim. Vai vir, vai ser a gente vai ter essa avalanche, mas a Cláudia falou antes, talvez as próximas gerações vão conseguir usar talvez com um pouquinho mais Agora eu vou fazer de sabedoria. Um drama. Posso fazer um drama? Por favor. Vai lá, Cláudia. O drama para mim é o seguinte, que a gente tenha pensamentos já de biólogos e pessoas relacionadas com ecologia e meio ambiente que não dão 40 anos para o planeta entrar em colapso. Nós não vamos chegar a ver isso. Talvez ninguém chegue a ver. Porque o planeta vai acabar antes da tecnologia, achei que antes dizendo da que a gente não ia ver o planeta acabar. Eu acho que seria um serviço para a humanidade. Humanidade! Seria um serviço para a humanidade explodir o planeta. Mas aí que eu ia chegar. Então, vamos fazer uma pergunta muito inteligente para essa inteligência artificial, que é fantástica, certo? Que tem acesso a todos. Me diga, querida inteligência artificial, para salvar o planeta, para ter uma possibilidade, o que é necessário que aconteça? E o que vocês acham que vai ser a resposta? Separar o lixo orgânico do seco. Eliminação do câncer, que é o ser humano. Exatamente. Então, assim, se ela realmente fizer todas essas sinapses, se ela chegar lá, eu realmente acho que vai ser. Olha o Matrix acontecendo. Eu confesso para vocês que eu olhei para aquele filme e eu pensei, tantas vezes eu vi a arte imitando a vida, né? Será que nós não estamos diante de mais uma premonição, assim, sabe? E eu sei, Luciana, que tá no momento... tem aquele desenho, os Simpsons, né? Uh-huh. Que sempre mostra, acontece uma coisa, nos Simpsons apareceu. Jackson. Não, Simpsons. Nos Simpsons também, os Simpsons é incrível. Os Simpsons não era aquele... Os amarelinhos. Os amarelos. Simpsons amarelinho. Tá. Volta e meia, tanto a pandemia, várias coisas, daí achavam episódios em que eles já falavam tinham sobre aquilo ali ter acontecido. E umas cenas bem parecidas muito com a realidade. parecidas, assim. Então, então a gente tá esperando agora. Vamos então, imagina daqui a 30 anos eles usando trechos do nosso podcast para ver no futuro. Eu acho que o podcast, evidente, né? eu acho que o podcast, ele traduz uma das coisas que a gente mais está precisando, que é o encontro dos humanos, do olho no olho, do tempo para conversa, né? E isso é uma das coisas que a tecnologia está nos isolando cada vez mais, né? Esse é um movimento de a gente se isola não só na nossa casa, mas na nossa bolha dentro da tecnologia mesmo, né? E cada vez mais a gente vai se achando independente, porque a gente não... Se eu não sei cozinhar, eu não preciso pedir para alguém me ensinar. Eu posso pedir um iFood. Se eu não sei fazer tal coisa, eu aprendo na internet. Eu não preciso conversar com alguém para aprender. E isso vai nos isolando. Até a formação EAD é um pouco isso, né? Eu não preciso interagir com 30 pessoas numa sala de aula e com um professor. Eu posso ir lá, me abastecer de um conteúdo sem precisar debater com ninguém. Eu posso só me retroalimentar com aquelas informações que já estão lá e me formar. E aí E aí entra o desafio da educação, porque se tu trazes o ensino presencial, no ensino presencial tu tem formas de testar a oralidade das pessoas, a forma como elas pensam, como elas articulam, como elas constroem suas conclusões ou suas criações. Agora, no ensino EAD, se tu não tiveres esse momento online de presença real, de tempo... tu não vais conseguir ter uma dimensão exata da capacidade daquela pessoa e nem de que é ela mesma que está fazendo aquilo ali. E aí eu não estou nem dizendo que é o chat fazendo.
todas as possibilidades que se criam, né? Mas aí, se a inteligência artificial consegue articular e fazer tudo, por que a pessoa tem que desenvolver essa habilidade? Vão te perguntar na Para escola. tu conseguires fazer as perguntas certas. Eu só preciso saber fazer as perguntas, então eu não preciso Mas articular. para fazer as perguntas certas, Tem tu que ter precisa saber repertório, pensar. conteúdo. Tu entende aquela perguntinha que a gente fazia para professor? Mas quando que eu vou usar a fórmula de Bhaskara, né? É mais ou menos isso. Mas Mas aí por um que eu ponto tenho que fazer? que eu ia trazer antes, quando tu falaste, Cláudia, porque para mim, o maior desafio que a gente vai ter pela frente no uso da inteligência artificial é a forma como o celular, e eu cito celular porque é de fato o celular, aquela pecinha que está na mão de todo mundo durante o dia, nos mais diferentes momentos, como ela transforma a pessoa. E aí esse desfoco, essa falta de atenção, de capacidade de concentração, de estar ali avoado com a vida, né? Isso, Porque é disperso. exatamente é o que o celular está fazendo. E aí, como que vai se processar justamente essa construção do conhecimento se a pessoa não vai nem chegar a fazer as perguntas para a inteligência artificial? Entende? Ela não vai chegar, muitos não vão chegar, muitos dos estudantes de hoje não vão chegar na habilidade de conseguir interagir e utilizar essa ferramenta com todas as suas potencialidades. Analfabetismo Digital. Que da já inteligência. Não é nem digital, né? Porque digital até consegue, mas seria especificamente da inteligência artificial. Pode atender, Cíntia, não tem problema. Ô, Lu, quando Era faltar Decide 5 botar. minutinhos, eu tenho pauta bomba. Lembra daquela última? Só pra te avisar, tá? Já que Pauta despertou o O celular. smartphone vai entender suas emoções. Meu Deus, eu não acredito que isso está escrito aqui, ó. Ele está nos escutando. Mas ó. com certeza. Viu? Olha! Sério? Perdi, como tudo, né? Tanta informação dispersa. Eu vou a dizer gente que não pra mim encontra. o legal seria se eu conseguir. É porque assim, eu não me distraio tanto com o celular. Mas me dá uma certa angústia, porque eu trabalho muito e atendo muitas pessoas tecnologia. pelo WhatsApp. Então, assim, às vezes é demais. Então, eu acho que pra mim, uma inteligência artificial que fizesse a seleção, eu só quero olhar agora os WhatsApps que tem tal assunto. E já respondesse alguns com coisa básica pra mim, pra eu só precisar responder detalhadamente, que fosse muito específico. Isso pra mim ia ser muito Mas isso já interessante. existe. Deve existir, eu só não tenho acesso ainda, né? Muitas empresas estão usando já a inteligência artificial para fazer aquele primeiro. Ah, sim. Mas isso seria num WhatsApp corporativo, ainda sim, não no sim. meu aparelho ainda, tá. não cheguei lá. Sem o robozinho, né? Mas e aí? Fala aí Não, eu não sei se a a pauta gente já, bomba. se a gente já pode. Pode. Eu nem Não. olhei o tempo aqui. Não, deixa eu olhar. porque na última gravação. Pode, deve, já tá quase no fim. É aí, ó. Então, lembra que na última gravação eu lancei uma perguntinha polêmica aí, né? Hoje Na eu carona. acho, na Na carona. carona. Então Aham. vamos falar de uma coisa extremamente humana, vamos falar das emoções e das reações. Escrito aqui, lê o teu pensamento. Lê o lê o teu pensamento. Gente, ó, pensamento. tô falando. Então, então, vamos falar de coisas que são bem humanas. Imaginem vocês, tá? E isso foi fato, Tem que fechar aconteceu. os olhos. Não. Então, assim, pra Geralmente, no final das palestras, quando tem um imagine, a gente fecha os olhos. Então, pra quem tá ouvindo agora, imagina a situação. Tua amiga pediu teu cartão de crédito e tu emprestou. E ela, Tomou a decisão, fez uma escolha. tu emprestou o celular. Não, celular não, amigo. Celular não empresta pra ninguém. Cartão de cartão. crédito. Emprestou o cartão de Volta. crédito e ela fez uma dívida e não te pagou. E depois tu ainda descobriu que não foi só o cartão de crédito que tu tinha emprestado. Que também o marido estava em uso pela amiga. Com o teu cartão de crédito. São das duas Uau. coisas. Pergunto. Se vocês estivessem numa situação em que a inteligência artificial dissesse, escolha, o que você prefere emprestar ou lidar com o problema? Emprestar o cartão de crédito ou emprestar o marido? O cartão não tem escolha, né? Ele vai ser usado. Vai ser o marido tem escolha. Óbvio, aí que a gente tem que chegar. E outra. Olha que mundo moderno, Botar tanto né? Isso me lembrou Se a aquele amiga filme. não pediu o cartão, a amiga continua sendo amiga. Se amiga. pedir o cartão, não vai ser amiga, né? Se pedir o marido, dá pra fazer entre três uma diversãozinha. Muito melhor, né? Como é que é o nome daquele filme que ele também pagou? Deixa a É, Cláudia não, falar, Cláudia, pagou pode. pela uma noite com a Proposta indecente? proposta indecente. É, Agora eu quando assisti. falou assim dessa coisa de emprestar o marido, eu fiquei pensando naquele Por 1 milhão, filme. amiga.
Nós já estávamos emprestando só para não ter a dívida do cartão. E ela me compra um Um hipopótamo. empréstimo quer devolução, né? Assim, E talvez essa seja a pior parte. Ter que Poderia ser aceitar o marido de doação, volta não. depois, né? Exato. Tu viu como a gente achou 4 soluções totalmente Soluções diferentes, né? Olha. Tenho certeza que a inteligência artificial Não ia Vamos pedir, Cláudia, pro próximo no programa. programa. Pede pra inteligência artificial pra ver o que ela vai Que responder. ela vai responder sobre Não, Mas e pede esse três assunto. sites Eu diferentes. eu emprestava o marido, dependendo da amiga, depois eu desfazia dos dois, né? Desfazia do marido, desfazia da amiga e ficava sem dívida no cartão. E Agora eu comprava uma pergunto- coisa nova do cartão para tu mesma pagar. né? Agora Isso imagina tu emprestar o marido e ele chegar e dizer não vou. Ah, não, pois então não tem. aí. Ah, mas daí é bom, Não, né? Aí tu tá Não, bem. é que eu aí tô tu tá bem. Nisso, eu tô pensando nessa possibilidade, O né? cartão não vai poder dizer O eu cartão vou. não diz não que eu vou. quis dizer. É, O o cartão não vai é dizer eu vou. inegociável. Agora é. Se houver pedido Mas, de Cíntia, empréstimo, tu eu- já sabe a resposta. Mas tu foi a única que não pensou em emprestar o marido, Não pensei né? em emprestar o marido. Não pensei. Viu, ó. Não existem Isso mais rende mulheres um novo feitas assim. programa. Isso Não. é um Então tema se pra um faz mais novo mulheres programa. como assim? Não sei. Eu acho que é o tema do próximo. Assim. Pois é. Agora eu fiquei assim pensando, mas não tenho. Não teria. Jura que se ele voltasse pra casa emprestado, assim, depois de... Se voltasse assoviando, eu ia ficar meio louca, né? Eu ia ficar... Pelo menos Ele faz teria de que conta que voltar tá triste. arrasado, triste. Tipo assim, Triste. foi usar. Olha, eu já pensei em mais uma ideia. Eu ia dar um remedinho. O efeito contrário. Acabou o programa. Gente, muito Episódio bom o pod. encerrado. Hoje deu. Episódio encerrado. Qual é o tema do próximo? Vamos pedir pro público votar, né? É isso aí. Vai entrar lá no nosso canal e Deixa suas dessa- sugestões e podem ser de qualquer nível. pode mais. E pode mais. Pode mais. Pode tudo.